E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje iremos falar sobre tomografia. Mas calma, antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo que eu sei que você sempre deixa. E para você que é novo no canal, não perde chances, já se inscreve logo no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Detalhe, vocês também poderão nos seguir nas redes sociais, onde está aparecendo aqui na sua tela, ok? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom pessoal, antes de falarmos um pouco sobre tomografia computadorizada, devemos relembrar alguns marcos históricos em relação a esta técnica de diagnóstico por imagem que é tão importante hoje na medicina. Então neste vídeo eu irei falar para vocês sobre a história da tomografia computadorizada, como ela surgiu, qual era o propósito basicamente dessa técnica e como ela está hoje em dia. A tomografia computadorizada, por sua vez, ela foi desenvolvida, ela foi apropriada para que pudéssemos enxergar as estruturas do corpo humano de uma maneira mais específica, de uma maneira mais interna. E quando eu me refiro a isso, eu estou falando de imagens com melhor qualidade, imagens sem sobreposições. A tomografia computadorizada tem como objetivo principal demonstrar órgãos, demonstrar estruturas do corpo humano, onde nos exames de rotina, a exemplo da técnica de raio-x, não é possível avaliar determinadas estruturas. A tomografia computadorizada, por sua vez, teve início lá na década de 1970, um pouco mais de 85 anos após a descoberta dos raios-x. Ou seja, a tomografia computadorizada, querendo ou não, é uma técnica recente. E, por ser uma técnica recente, já passou por diversas gerações. Basicamente, o primeiro tomógrafo aplicado à medicina, o primeiro protótipo em relação a esse equipamento, foi criado por Sir Godfrey Hounsfield, que basicamente desenvolveu o primeiro equipamento de tomografia computadorizada no qual permitia a aquisição de imagens tomográficas, como vocês podem observar aqui, o primeiro tomógrafo, bem como a realização do primeiro procedimento. Basicamente, esse componente do equipamento de tomografia é definido como gantry, e o gantry, por sua vez, tinha apenas a circunferência que cabia simplesmente a dimensão do crânio. Ou seja, o equipamento de tomografia inicialmente só comportava a estrutura craniana e com o passar do tempo, essa circunferência ela foi aprimorada para que hoje a gente pudesse realizar vários outros estudos tomográficos de todo o corpo. Mas afinal de contas, o que é tomografia? Bom pessoal, Hounsfield. Esse nome que está aparecendo aqui na tela para vocês. Basicamente definiu que a tomografia é qualquer exame radiológico que permita a avaliação de qualquer estruturas em cortes. Ou seja, a palavra tomografia, tomo, significa cortes, grafia, escrita. Então, neste caso, seria a descrição, a escrita dos cortes tomográficos, ou seja, dos cortes em relação à imagem gerada, em relação ao equipamento. E daí surgiu a palavra tomografia, computadorizada, porque todo o sistema envolve uma parte computacional, desde a aquisição da imagem até o processamento dos dados obtidos para então formação da imagem. Bom, pessoal, basicamente, na década de 1970 foi onde surgiu as primeiras imagens tomográficas, com a primeira geração do tomógrafo. O tomógrafo ele passou por diversas gerações. Hoje em dia, basicamente temos 7 gerações. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7 gerações em relação ao equipamento de tomografia. E em cada geração, o equipamento ele foi aprimorado, alguns com um conjunto maior de detectores, outros com movimentos simultâneos de mesa de exame e tubo de raio-x. Isso tudo para que as imagens tomográficas pudessem obter uma melhor resolução, uma melhor forma de realizar o exame e com um curto intervalo de tempo. Inicialmente, com a primeira geração de tomografia, as imagens demoravam muito tempo para serem formadas, cerca aí de aproximadamente 30 minutos. Antes de falar sobre as gerações da tomografia, preparamos um vídeo específico para que você possa aprender um pouco mais sobre isso. Vai estar aparecendo aqui nos cards e eu então iremos deixar na descrição. Mas se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, recém-postado, na semana que vem a gente vai postar o vídeo sobre as gerações da tomografia. Então não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, ok? Bom pessoal, nos dias atuais, a tomografia computadorizada é descrita pela sigla TC, que significa tomografia computadorizada. Mas nos anos passados, esta técnica era conhecida como TAC, TAC, tomografia axial computadorizada.
Se você tem alguma dúvida em relação aos planos e cortes do corpo humano, preparamos um vídeo especialmente em relação à anatomia e você pode conferir no primeiro link da descrição para que você possa ter uma ideia de quais são os planos de corte do corpo humano e como identificá-los. E estes planos, estes cortes, é totalmente possível observar em relação às imagens tomográficas. E esta é a principal característica e vantagem da tomografia computadorizada comparado à técnica convencional de raio-x, pois com uma única aquisição é possível reconstruir as imagens nos diferentes planos do corpo humano, axial, coronal, sagital e o plano oblíquo, sem contar que a imagem tomográfica tem como característica e uma vantagem também a não sobreposição das estruturas. Pois é, basicamente, no exame de raio-x, o que acontece? Você vai obter uma imagem bidimensional, ou seja, você vai enxergar largura e altura, ou então largura e profundidade a depender da projeção que você vai realizar. Sem contar que a imagem de raio-x, por sua vez, ela fica sobreposta, ou seja, as estruturas ficam umas em cima das outras, totalmente sobrepostas. Já em tomografia computadorizada, não, isto não ocorre, exatamente porque dá para fazer a reconstrução das imagens nos diferentes planos de corte do corpo humano. Então é possível observar cada órgão separado, mesmo que ele esteja associado a alguma outra estrutura adjacente. É possível separar e identificar cada órgão do corpo humano. Temos aqui duas imagens, uma de raio-x e uma de tomografia, ambas das mesmas estruturas. Mas percebam a riqueza e detalhes que a gente tem na imagem de tomografia. É possível observar todas as estruturas em relação a este órgão, bem como as suas regiões anatômicas. Isso são vantagens que a tomografia atrela em relação ao diagnóstico por imagem. Sem contar também que dá para diagnosticar várias outras patologias, onde no raio-x a técnica, por sua vez, é um pouco limitada, totalmente diferente da tomografia computadorizada. Bom, pessoal, e qual é a importância da tomografia? Existem outras especialidades médicas que necessitam a utilização dos exames de tomografia para que possam ser diagnosticados várias outras alterações patológicas, variações anatômicas, entre outras doenças. São elas as especialidades de cardiologia, ortopedia, neurologia, oncologia, urologia, entre várias outras especialidades médicas. A tomografia computadorizada, os exames gerados por esta técnica são totalmente aplicáveis a todas essas especialidades que eu mostrei para vocês. Aqui temos uma angiotomografia, no qual é possível observar toda a estrutura da aorta, desde a região ascendente até os seus segmentos em relação a esta artéria. E nesta outra imagem, temos aqui uma imagem que demonstra diversos tipos de fraturas, onde a gente pode observar de como essa fratura é, até que ponto ela vai, qual é a classificação dessa fratura. Enfim, a tomografia permite todas essas aquisições de imagens tomográficas e com reconstrução 3D, exatamente para melhorar a visualização dessas estruturas, onde no raio-x não é tão possível, não é tão específico, porque a técnica de raio-x é um pouco limitada em relação a este tipo de diagnóstico. Sem contar também que a tomografia computadorizada, ela não se limita apenas à área hospitalar. Existem também várias outras especialidades, como também a odontologia. Pois é, existe uma tomografia computadorizada Cone-Beam, que é um equipamento específico para realizar estudos tomográficos na área da odontologia. Sem contar também que a especialidade médica de medicina nuclear utiliza a tomografia também nas técnicas de SPECT e PET. SPECT, traduzindo para o português, significa tomografia computadorizada por emissão de fótons únicos, e a PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons. Uma curiosidade, se você pesquisar no Google PET, a tradução vai dar animal. Então é interessante que quando você vai fazer uma pesquisa em relação a essa técnica, a este equipamento, é interessante você colocar tomografia e PET. Essas duas palavras-chave vão te dar um direcionamento melhor em relação à sua pesquisa. Bom, pessoal, a técnica de tomografia também permite a utilização de contraste radiológico. Pois é, as imagens geradas, elas também podem ser atribuídas ao uso do contraste, permitindo assim uma melhor visualização e bem mais detalhada de qualquer estrutura. A exemplo da angiotomografia, só é possível observar toda a aorta com aquela característica exatamente por conta da utilização e uso de contraste.
Bom pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando e claro, eu espero que vocês tenham gostado. Mas se você ainda tem alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa aqui na descrição que iremos responder para vocês. Ah pessoal, e também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, onde você também poderá tirar todas as suas dúvidas e radiologar de pertinho conosco. Bom pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!